A verdade de Clara Silveira. Minutos depois da revelação de Vila Nova, Clara Silveira é interrogada na sala de Vila Nova. O nervosismo, que ela tentará esconder no primeiro interrogatório, agora é evidente. Ela está pálida e com as mãos trêmulas. Cenália e Vila Nova a encaram, a calma de ambos contrastando com o seu desespero. Clara, queremos ser diretos com você, começa Cenália. Sabemos que a sua história tem furos. Você não é uma simples testemunha. Você é um elo. E queremos saber a verdade. Nos mostre a tatuagem no seu pescoço. Clara hesita por um momento, mas a pressão dos olhares de Cenália e Vila Nova é demais para ela. Ela puxa a gola da sua blusa, revelando a tatuagem do padre Cícero. A imagem, em preto e branco, é um retrato do famoso padre, com uma inscrição em latim. Por que a tatuagem, Clara? Pergunta Lívia, que se junta à dupla. A medalha que Tonico Cajazeiras usava no pescoço foi raspada. E a sua tatuagem tem uma inscrição, que foi cuidadosamente escondida. O que isso significa? Clara, com os olhos cheios de lágrimas, finalmente desaba. Eu estava lá, ela confessa. Não para velar o meu tio, mas para me encontrar com Tonico. Ele me pediu para encontrar um homem. Ele me disse que esse homem era o assassino de Odorico Paraguaçu. E que ele se escondeu em Brotóvia. A medalha era a chave para a vingança da família Diabo. E a minha tatuagem era o sinal de que eu era do mesmo grupo, que eu queria que a verdade viesse à tona. Então quem matou Odorico? Pergunta Vila Nova, a voz urgente. Clara, agora em prantos, revela a verdade. Ele não era de Sucupira. Ele era um político de Brotóvia, que tinha negócios com Odorico. Ele o matou para que o segredo de Odorico, a farsa de sua morte, não viesse à tona. O assassino se livrou de sua arma, mas eu a peguei. Eu a peguei e a escondi, para que pudesse usá-la como prova. O assassino de Odorico não agiu por vingança, mas por ambição. A revelação de Clara é a peça que faltava no quebra-cabeça. A vingança da família Diabo era apenas uma cortina de fumaça para o assassinato de Odorico Paraguaçu. O assassino de Odorico, agora, tem um nome. A verdade, por mais dolorosa que seja, finalmente veio à tona. A recusa de Clara. A confissão de Clara preenche a sala de interrogatório com uma verdade inesperada. O assassinato de Odorico Paraguaçu não foi um ato de vingança, mas de ambição. Cenália, com a peça final do quebra-cabeça em suas mãos, faz a pergunta crucial. Quem é o assassino, Clara? A moça, que até então havia sido franca, fecha os olhos. As lágrimas param de rolar, e uma expressão de frieza substitui seu desespero. Ela se recusa a responder. Eu já disse o que tinha que dizer, ela afirma, com a voz firme. O assassino de Odorico Paraguaçu é um homem que se esconde em Brotóvia. Ele o matou por ambição, mas eu não vou dizer o nome dele. Eu não vou entregá-lo. Eu não vou falar mais nada sem um advogado, ela diz, com a voz baixa e firme. O segredo do tio-avô. A sala de interrogatório silencia com a recusa de Clara. Vila Nova se levanta, frustrado, mas Cenália permanece calmo. A resposta de Clara não o pegou de surpresa, na verdade, confirmou suas suspeitas. Ela não vai falar, disse Cenália, com a voz baixa. Ela está nos protegendo, e protegendo a si mesma. Mas ela nos deu a pista final. Sem que Clara perceba, Cenália se conecta ao sistema de investigação. Em poucos minutos, ele acessa o registro de morte do tio-avô de Clara. O homem cujo funeral serviu de palco para o crime. Nome: Afonso Silveira. Idade: 82 anos. Causa da morte: infarto, lê Cenália em voz alta. Vila Nova e Lívia se aproximam, curiosos. A morte de um senhor de idade parece irrelevante, mas o olhar de Cenália diz o contrário. Ele continua a ler. Afonso Silveira, advogado, aposentado. Cenália para por um momento, ajeitando seu chapéu. A informação em sua tela revela uma verdade surpreendente. O tio-avô de Clara não era um simples homem.
Ele era o advogado que ajudou Odorico Paraguaçu a forjar sua morte e a esconder a fazenda em Pernambuco. Ele era o guardião do segredo. A revelação atinge Vila Nova e Lívia em cheio. O funeral não foi uma coincidência. A morte de Afonso Silveira foi o catalisador. Ele era a única pessoa, além das irmãs Cajazeiras, que sabia a localização de Odorico. Sua morte, e o funeral público, serviram como um sinal. O assassino sabia que Afonso tinha o segredo, diz Lívia, a voz firme. E que o segredo passaria para um herdeiro, um membro da família que estaria no funeral. A morte de Tunico, o funeral. Tudo foi uma encenação para um único objetivo: apagar o segredo que Odorico Paraguaçu guardava. Cenália, com o nome do tio-avô em mente, agora tem a certeza de que o assassino está em Brotóvia. O confronto final no cemitério. A descoberta de que o tio-avô de Clara era o advogado de Odorico Paraguaçu leva Cenália de volta ao ponto de partida, o cemitério de Brotóvia. Ele caminha entre as lápides, a mente trabalhando para unir as pontas soltas. O túmulo de Afonso Silveira, o guardião do segredo, é o seu destino. Ele precisa entender por que a morte de um homem de 82 anos desencadeou uma série de eventos tão violentos. De repente, a calma do cemitério é quebrada por um movimento. Um vulto emerge de trás de uma lápide, mascarado e com uma espingarda em mãos. O faro de Cenália, que já salvou sua vida, o faz agir antes mesmo que o cérebro processe a imagem. Ele se abaixa, e 2 tiros de espingarda ecoam, acertando o mármore frio do túmulo de Afonso. O vulto, surpreso com a agilidade de Cenália, tenta fugir. Mas o detetive, com a adrenalina no máximo, corre atrás dele. A perseguição é rápida, mas intensa. Cenália, usando sua experiência em combate, o alcança e o derruba no chão. Ele o domina, e com um movimento rápido, arranca a máscara do rosto do agressor. A identidade do assassino é revelada. O homem, com um olhar de desespero e raiva, é uma figura familiar para Cenália e Vila Nova. Quem é você? O que quer aqui no cemitério? Pergunta Cenália, com a voz séria. O assassino, agora sem máscara e sem a pose de pistoleiro, está indefeso. A verdade, finalmente, está prestes a ser revelada, e a conexão Brotóvia-Sucupira está prestes a ter um desfecho final. O caso, que começou com a vingança da família Diabo, agora se torna uma busca por um assassino que agiu por ambição. A identidade do assassino. O vulto, agora sem máscara, está sentado na sala de interrogatório do DPCF em Brotóvia. Seu rosto está deformado, com cicatrizes que parecem ser de uma queimadura antiga. O inspetor Villanova o encara, enquanto Cenália, Lívia e Clara observam pela janela de vidro. O silêncio é quebrado pela voz de Clara, que não consegue mais conter a verdade. É o meu ex-marido, Agenor Travassos, ela confessa, com a voz embargada. Ele foi o responsável por tudo isso. Eu o ajudei a forjar a vingança, mas ele o matou por ambição. Ele usou a minha família para encobrir a farsa. Eu estava lá para me encontrar com Tunico, mas ele me usou para se certificar que Tunico soubesse que ele o esperava. Ele me usou para me certificar que Odorico não fugiria. Ele se livrou da sua arma, mas eu a peguei para que ele não fugisse. Eu o amei, e ele me traiu. Ele me traiu, e ele matou Odorico Paraguaçu. A revelação atinge Cenália e Vila Nova em cheio. A ligação com Sucupira. Na sala de interrogatório, Vila Nova se senta na frente de Agenor Travassos. A máscara, agora no chão, esconde as deformações do seu rosto, revelando uma frieza cruel. A revelação de Clara de que ele é seu ex-marido e o assassino de Odorico ainda paira no ar. Agenor, começa Vila Nova, a voz firme e direta. Clara nos disse tudo. Ela nos disse que você matou Odorico Paraguaçu por ambição. Ela nos disse que você se escondeu e usou a vingança da família Diabo como uma cortina de fumaça. Agora, eu quero que você me diga sua ligação com Sucupira. O que te uniu a esse crime? Agenor ri, um som sem humor. Eu tenho a ver com Sucupira, ele diz, a voz fria e calculista. Odorico Paraguaçu e o meu pai eram sócios. Eles tinham negócios no interior de Pernambuco, com a produção de cana-de-açúcar.
Mas o meu pai, que era o verdadeiro cérebro por trás da operação, morreu em um acidente de carro, e Odorico o traiu, pegando tudo que era dele. A revelação atinge Villanova em cheio. O crime de Odorico não era a farsa da morte, mas sim a traição de um sócio. O meu pai, que era um homem de bem, que confiou em Odorico, foi traído. E a minha ambição era simples, eu queria que a verdade viesse à tona. Eu queria que todos soubessem quem Odorico Paraguaçu realmente era. E eu queria de volta o que era meu. A confissão de Agenor é a peça que faltava no quebra-cabeça. O assassinato de Odorico não foi um crime de vingança, mas um ato de ambição e traição.